Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, esta sexta-feira. Que dia maravilhoso que Deus nos deu, mais uma oportunidade de estarmos vivos, cuidando da nossa família, trabalhando, alguns estão estudando. Mais uma oportunidade de tomarmos decisões sábias, de termos comunhão com o nosso Deus, de respirarmos fundo e seguirmos os propósitos divinos para nós. Você pode nesse dia dar uma paradinha aí, respirar fundo, Sinta o ar entrando. Isso é uma bênção, seu corpo está funcionando. Tem vida para você, tem esperança. Deus tem te guardado e te abençoado para que você cumpra todos os propósitos dele nessa terra. E hoje, na nossa série sobre a Igreja de Jesus Cristo, vamos falar exatamente sobre propósito. Qual é o propósito da Igreja? Qual é a missão da Igreja? Tudo que Deus cria tem um propósito. Por que será que Deus criou a Igreja? Por que será que Deus criou, a Igreja? Será que foi para ser um clube, uma agremiação, uma associação, Para que Deus criou a Igreja? Será que é para ser um grupo de entretenimento? Uma reunião dos santos? Para que Deus criou a Igreja? Qual é o objetivo dela? É gerar renda para os que trabalham nela? É acumular tesouros nessa terra? Ou será que é expor em evidência os que são mais santos? Será que é apontar os pecados do mundo? Qual é que é a missão da Igreja? Sabe que eu estou falando coisas que muita gente está dizendo, é óbvio que não é isso, né, pastor? Mas lá no fundo, muitas vezes a Igreja é usada para objetivos fora daqueles que o Senhor traçou para ela. E a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo da Igreja. Para começar, eu já disse, a Igreja somos nós. A Igreja são os seguidores de Jesus, unidos, andando juntos nessa terra. Há para nós um indício muito claro na Escritura sobre qual a missão da Igreja, desde o início. Quando Jesus fala com Pedro, nós já lemos esse texto junto em Mateus, e Jesus diz, olha Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus já dá um indício da missão da igreja. Ele não está dizendo no texto que as portas da igreja resistirão ao inferno. É como algumas pessoas interpretam esse texto, que a igreja está de portas fechadas, segurando para o inferno não entrar. Na verdade, o que Jesus diz é que as portas do inferno não vão resistir à pressão da igreja. Ou seja, a igreja abrindo, derrotando as portas do inferno. A igreja indo até o inferno e derrubando a porta e saqueando o inferno, roubando o inferno, tirando de lá as almas que estavam presas, de homens e mulheres que estavam como vítimas, estavam enganados, ludibriados, presos por Satanás. E a igreja vai libertando as vidas, libertando pela pregação, libertando pela palavra, libertando pelo cuidado. A igreja é a mão de Deus que saqueia o inferno. É a mão de Deus que transporta do império das trevas para o reino da luz. 1 Pedro 2:9 é um texto muito conhecido. Pedro está falando à igreja e aqui ele diz o seguinte: vocês, porém,
Vocês são um povo eleito, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vou parar aqui um pouquinho. De quem é esse povo que ele está falando? A igreja. Então a igreja é um povo escolhido, é um sacerdócio real, ou seja, nós estamos próximos do Rei, que é Jesus, e também somos sacerdotes. O sacerdote ele tem acesso à comunhão com Deus. Também diz que somos uma nação santa, um povo que foi tirado das trevas para a luz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não pertencemos mais ao mundo, nem ao pecado, nem às trevas, nem a nós mesmos. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Pertencemos a Deus. Foi pago o preço. E agora, pelo preço pago, fomos resgatados daquele lugar de desgraça que estávamos. Mas o texto segue. Diz assim: a fim de... Olha só, diz então, vocês são isso, aquilo, aquele outro, vocês são esse povo separado, escolhido, a fim de, está falando de propósito, de finalidade, de objetivo, de missão. Qual é então esta finalidade? Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus nos tirou lá daquele lugar? Por que Deus nos constituiu como povo? Por que Deus fundou a igreja? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na tradução da nova linguagem de hoje, diz assim, ó: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que vos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então essa tradução fala que nos chamou para anunciar os atos de Deus. E na tradução da Almeida diz que é para proclamar as virtudes daquele que é Deus, né? Que nos chamou das trevas para a luz. Veja que forte o sentido da igreja, o propósito da igreja, o propósito da nossa salvação é proclamar ao mundo quem é Deus. O mundo não conhece a Deus. O mundo está perdido porque tem uma visão errada de Deus. O mundo está perdido porque Satanás cegou o entendimento das pessoas para elas não entenderem e não conhecerem quem é o nosso Deus e Pai. Agora, Deus já nos separou, nos escolheu com uma missão. Agora, diante do que eu fiz na vida de vocês, vão e anunciem ao mundo quem eu sou e o que eu faço. Mostrem ao mundo quem eu sou e o que eu faço. Proclamar as virtudes tem a ver de falar sobre o caráter de Deus e sobre o poder de Deus. O caráter são as características de Deus, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça, Deus é fiel, Deus é real, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus é o Criador. Mas Deus também tem atos. Deus nos salva, Deus enviou seu Filho, Deus mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, Deus carregou sobre si os nossos fardos. Deus está salvando e libertando homens e mulheres que ouvem a voz do Evangelho que é pregado. E eu e você fomos chamados a anunciar. O único propósito de estarmos nessa terra, de Deus ainda não ter recolhido a sua igreja, de Deus ainda não ter voltado e estabelecido o seu reino eterno, o único propósito de que ainda estamos nessa terra é que ainda tem pessoas que precisam ser salvas, e Deus quer que todo o planeta chegue ao pleno conhecimento da verdade através de nós. Sim, a igreja é aquela que proclama as virtudes de Deus, proclama as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Você e eu temos muito a proclamar. Não podemos nos calar, não podemos fechar nossa boca ou fazer de conta que não é conosco. Eu tenho certeza que no dia a dia Deus coloca pessoas no seu caminho. Tenho certeza que no dia a dia Deus coloca pessoas e Ele vai te dar a oportunidade de anunciar a essas pessoas quem Ele é, o que Ele fez na sua vida, de onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou, os livramentos, os cuidados, os milagres. Tanta coisa boa o Senhor tem feito por ti. Que tal agora você fazer a sua parte? Proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz. Este é o propósito da igreja. A igreja no sentido coletivo de todos nós reunidos juntos, mas também a igreja no sentido individual de cada cristão. Cada um de nós, vivendo no mundo, na sociedade, onde passamos, nós somos esses agentes que levam e proclamam as virtudes daquele que nos chamou. Que você e eu não venhamos a nos calar, que você e eu não venhamos a deixar para depois o que Deus quer fazer hoje. Que possamos anunciar a este mundo que está em trevas, que existe uma luz, existe esperança. Convide os seus amigos para ir à igreja. Conte aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus vizinhos o que Deus já fez na sua vida. Glorifique ao Senhor. Eu gosto muito de conviver com pessoas que não são cristãs no meu trabalho. Eu sou professor, né? Tenho muitos colegas que ainda não conhecem Jesus plenamente. E é bom porque eu posso contar a eles com sabedoria, com graça, na hora certa, o que Deus fez na minha vida. E através desse testemunho as pessoas podem conhecer quem é Deus. Nós não podemos forçar ninguém a entregar sua vida a Jesus, né? Também no contato com os meus alunos, no contato com amigos, a gente pode devagarinho ir anunciando através da nossa vida e do que Deus fez em nossa vida quem Ele é. Nós não podemos forçar ninguém a tomar a decisão por Cristo, mas o nosso testemunho vai pesar na balança do coração das pessoas, para que elas tomem a decisão. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, você e eu anunciando o Evangelho somos essa mão de Deus batendo na porta. Cabe agora a quem está recebendo, né, o toque, a batida, ouvir e abrir a porta. Este é um ato que só pode ser feito do lado de dentro do coração. Nós não podemos forçar a porta. Nós só podemos bater na porta. Amém? Continue batendo na porta do coração dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Continue anunciando, testemunhando. Convide as pessoas a ir à igreja com você. Olha só, esse final de semana é uma grande oportunidade. Na maioria das igrejas cristãs do Brasil, neste final de semana é final de semana de Santa Ceia. Você pode tomar a ceia, participar, né, com seus irmãos, ser abençoado com o corpo e o sangue de Cristo. Olha que bênção. Então vamos participar com alegria da Santa Ceia nesse final de semana. A Santa Ceia também é a mesa onde os irmãos se reúnem na casa do Pai. Que bênção podemos fazer parte disso. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor nos conceda maior intrepidez nesses dias para anunciarmos ao mundo, aos nossos amigos, vizinhos, colegas, parentes, o que o Senhor fez em nossas vidas. Para anunciarmos, Senhor, quem o Senhor é e aonde o Senhor nos trouxe, e a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, para que os homens e mulheres Te conhecendo possam render louvores a Ti, entregar-se a Ti, arrependerem-se dos seus pecados, como um dia o Senhor produziu isso no nosso coração. Pedimos que o Senhor trabalhe pelo Teu Espírito na vida dos nossos familiares e amigos, mas não queremos nos calar, queremos abrir a boca e falar com sabedoria que vem do alto. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga.
que neste final de semana você possa desfrutar da presença de Deus. Quero fazer um convite especial para você que é do Vale dos Sinos. Olha só, aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, nós vamos ter Santa Ceia todo esse final de semana. Hoje, sexta-feira, 15 horas, hoje às 20, sábado às 19h30 no culto da família e domingo às 19 horas. Hoje à noite, sexta-feira, eu estarei ministrando a palavra na Santa Ceia às 20 horas. É a nossa reunião dos jovens, mas é aberta para toda a igreja. Quem quiser participar hoje à noite é nosso convidado. Eu estarei ministrando uma palavra chamada Estamos em Reforma. Eu quero falar sobre as transformações que Deus tem realizado no meio da igreja e aonde Ele quer também chegar com isso. Deus está reformando constantemente também os nossos corações. Vamos falar sobre essa mudança, essa transformação, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Vamos falar sobre a obra de Deus no interior do homem. Há uma obra de Deus que é realizada no interior de cada ser humano. Convido você a vir hoje à noite, às 20 horas. Nações Unidas 2804, bem no centro de Novo Hamburgo. Teremos um louvor, teremos palavras, estarei ministrando ali. No final vamos orar por todos que quiserem oração. Vamos celebrar a Santa Ceia também. Será uma bênção. Aguardo você. Que Deus abençoe você.